o assunto de hoje é série. Uhul! O assunto de hoje é muito bom. Vamos falar sobre os Vikings. Ou seria Vikings? É Vikings ou é Vikings, produção? Vikings, vamos falar sobre os Vikings, de um personagem protagonista da série, o Ivar, o Sem Ossos. Seu verdadeiro nome é Ivar Ragnarsson, um negócio mais ou menos assim. O nome do pai dele é Ragnar, né? Como vocês podem perceber, essa tradição de colocar o nome do filho derivando do nome do pai não é uma invenção brasileira, né? E apesar de suas limitações físicas, o homem liderou seu exército pagão na invasão mais brutal que já aconteceu na Inglaterra. A mente de Ivar, ao contrário de seu corpo, era muito astuta, talvez uma das mais rápidas e nítidas ao seu redor. Junto com seu grande exército viking, no final do século IX, Ivar aterrorizou a nação inglesa, de modo que eles conquistaram apenas tudo, só tudo. Sob a liderança viking, inaugurou-se uma era de domínio viking na Grã-Bretanha, o que terminou muito depois de sua morte. Segundo as lendas nórdicas, Ivar é filho de Aslak, uma xamã, e de Ragnar, um famoso líder guerreiro viking. Depois que eles se casaram, Aslak disse a Ragnar que eles deveriam esperar 3 dias para consumar o casamento, e caso isso não fosse respeitado, o filho do casal nasceria com problemas. Ignorando o que havia ouvido, Ragnar forçou o intercurso sexual e Ivar, o desossado, nasceu. Mas será que o problema de Ivar é realmente fruto de uma maldição? Na verdade, não. O que Ivar tem é uma doença chamada osteogênese imperfeita ou osteogênese imperfecta, que é uma doença genética caracterizada por fragilidade óssea e aumento do risco de fraturas, mais frequentemente causada por alterações no colágeno tipo 1. Mutações heterozigotas nos genes do COL1A e COL1B são a causa mais comum de osteogênese imperfecta, mas já existem mais de 20 mutações genéticas identificadas atualmente. 2 fisiopatologias diferentes podem ser descritas. Mutação de perda de função, como mutações de parada, levam à haploinsuficiência. Os pacientes apresentam uma quantidade reduzida de colágeno, mas de qualidade normal. Em contraste, outras mutações, principalmente substituições de glicina, levam a alterações qualitativas da matriz extracelular, uma vez que as moléculas de colágeno e posteriormente as fibrilas não podem se reunir adequadamente, e isso se resulta em cursos clínicos bem mais graves. Os sintomas da doença podem ser divididos em achados esqueléticos e achados extraesqueléticos. Os sintomas esqueléticos são a diminuição da massa óssea, que leva à redução da estabilidade óssea. Isso resulta em um aumento da taxa de fratura dos ossos longos após traumas mínimos, bem como deformidades de vértebras. A escoliose é um problema adicional que se desenvolve com frequência durante a puberdade em pacientes mais gravemente afetados e pode levar, inclusive, a comprometimento da função pulmonar. A baixa estatura está presente em quase todos os pacientes e as extremidades podem ser desproporcionais. Também pode haver desvio do eixo e diferenças no comprimento dos ossos longos. Com um distúrbio do colágeno, os sintomas extraesqueléticos adicionais podem incluir hipermobilidade dos ligamentos, aumento da fragilidade dos vasos, o impacto nas válvulas cardíacas também já foi descrito, bem como uma perda auditiva precoce. Um achado óbvio, mas nem sempre persistente, e uma descoloração muito famosa, cinza acinzentada, da esclera, que ocorre em aproximadamente 50% dos pacientes com osteogênese imperfeita. Devido à estreita relação bioquímica entre o colágeno e a dentina, os dentes também costumam ser afetados em alguns pacientes, levando a uma dentinogênese imperfeita com aparência de coâmbar e aumento da sua fragilidade. Existem 11
tipos diferentes principais de osteogênese imperfeita, que diferem entre si pelo tipo de herança, pode ser dominante ou recessiva, e pela mutação genética, ocasionando graus diferentes de deformidade óssea, de perda auditiva, de alteração de cor de esclera e de dentinogênese. Os tipos de 1 a 4 são relacionados à mutação dos principais genes, que é o COL1A1 e o COL1A2, os principais genes envolvidos na etiologia da osteogênese imperfeita. As tipo 1 e 4 são mais leves, a primeira com esclera mais azulada e mais frequentemente com perda auditiva, enquanto na 4 a esclera é normal e a perda auditiva é infrequente. As tipos 2 e 3 são mais graves. A 2 costuma cursar com morte perinatal por fraturas graves, hipoplasia pulmonar, e a tipo 3 com deformidades bem graves, fraturas múltiplas, esclera azulada ao nascimento, alteração da dentinogênese e alteração da audição. Não temos esse dado, mas se a gente fosse parar para fazer uma aposta, eu diria que o AIVA talvez seja o tipo 3. Os demais tipos são ainda menos comuns e por isso nós não vamos abordá-lo aqui na aula. Para diagnóstico deve ser considerado história clínica, história familiar, exames de imagem. Não existe um exame laboratorial específico patognomônico, podendo haver elevação de fosfatase alcalina e também hipercalciúria. O tratamento visa reduzir a dor, a deformidade, o risco de fraturas, podendo ser utilizado GH naqueles pacientes que têm alteração grave de crescimento e principalmente utilizar os bisfosfonatos. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão de série pode deixar mensagem que nós tentaremos abordar aqui e traremos o assunto em questão.